Nós vamos dar início agora ao estudo do livro de Levítico, ok? Então, primeira coisa, não há nenhum outro livro na Bíblia como este, né? O livro de Levítico, ele é único por vários motivos. Primeiro, no livro de Levítico, Deus é o orador direto em quase todo o livro. O que significa isso? Significa que em 20 dos 27 capítulos do livro, o capítulo se inicia da seguinte forma: disse mais o Senhor a Moisés. Então Deus, ele se pronuncia em Levítico como ele não faz em nenhum outro livro. Ele está sempre falando diretamente com Moisés, né? E isso está narrado no livro de Levítico, tá? Pelo menos 20 dos 27 capítulos, aliás, 20 dos 27 capítulos começam assim, além de outras expressões que aparecem no restante do livro, tá? Segundo ponto importante que eu quero destacar aqui na introdução é que o tema principal do livro é santidade, tá? Mas quando a gente fala sobre santidade, santidade não é a respeito de rituais, sacrifícios de animais, ou leis cerimoniais ou comportamentais, tá? Santidade, na verdade, diz respeito a entendermos quem é Deus, quem nós somos diante de Deus e como a gente reage diante disso. Lembra disso, tá? Então, santidade é entender quem é Deus, quem nós somos diante de Deus e como a gente reage diante dele, tá? Diante de Deus, diante dessa percepção. Em terceiro lugar, a santidade exigida por Deus, aqui no livro de Levítico, né, revela o pecado em nós. O que quer dizer isso? Né? Aqui nós vamos ver muitas leis, muitas normas sobre santidade, sobre pureza, né? E isso tem um objetivo. O objetivo disso é mostrar o quanto o ser humano em si é pecador, né? O quanto nós estamos distantes do padrão de Deus para a nossa vida, porque Ele quer para a nossa vida, tá? E isso vai mostrar o quanto a gente é falho, o quanto a gente precisa de Deus, tá? Mais uma coisa que eu quero destacar é que Levítico ele aponta basicamente para quatro fatos aqui, tá? A santidade de Deus, o pecado do homem, a necessidade, a nossa, né, necessidade de perdão, a necessidade de perdão do homem e a provisão de Deus. Então Levítico vai mostrar o quanto Deus é santo, o quanto o homem é pecador, o quanto então nós precisamos de perdão e a provisão que Deus proporciona. Isso tudo está em Levítico, ok? Vai aparecer aí com símbolos, né, com sombras, né, dessas verdades, tá bom? E por último aqui na introdução Levítico, portanto, né, revela Jesus. Ele é essa palavra sombra é como se mostrasse, né, um aspecto de Jesus lá no futuro, porque Levítico aconteceu no Velho Testamento, não é isso? Jesus Cristo, ele não havia nascido como homem, né? Mas o livro de Levítico, ele revela a Jesus através das leis, através dos rituais, através das cerimônias, dos sacrifícios. A gente pode entender um pouco de Jesus Cristo, aliás, muito sobre Jesus Cristo, ok? A gente pode entender que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A gente pode entender que Jesus é o sacrifício perfeito, que permite a comunhão de Deus com os homens, ok? Então, vou falar um pouco do contexto histórico aqui do livro de Levítico, tá? Em primeiro lugar, o livro de Êxodo, que é o livro que vem imediatamente antes de Levítico. Então, o livro de Êxodo, ele termina aos pés do Monte Sinai. Êxodo narra a saída do povo de Israel do Egito. O povo de Israel ficou preso no Egito, escravo, por 430 anos. Não é? Então, o livro de Êxodo ele termina com a construção do tabernáculo lá no Monte Sinai. É esse o contexto. Aí começa Levítico aí, ok? Então, Levítico ele se passa, o livro de Levítico ele se passa em cerca de 50 dias, desde que o tabernáculo ele é terminado. O tabernáculo é terminado, então nesses primeiros 50 dias é que o livro de Levítico se encaixa no contexto histórico, ok? Não há movimento geográfico em Levítico, tá? Êxodo a gente vê o Egito, Êxodo a gente vê o Mar Vermelho, a gente vê as caminhadas,
do povo de Israel no deserto, mas Levítico não. Levítico se passa todos os 27 capítulos ali aos pés do Monte Sinai. Ok? Mais uma informação interessante sobre o contexto histórico, tá? A necessidade da instrução sobre santidade. Por que Levítico fala muito sobre santidade? Lembra que eu acabei de dizer que o povo de Israel ficou no Egito por 430 anos. Então, lá no Egito, eles aprenderam tudo de ruim sobre pecado, sobre idolatria, né, sobre adoração de múltiplos deuses. E eles estavam indo para a terra de Canaã, tomar posse dessa terra. E na terra de Canaã também havia muitos povos que adoravam vários deuses estranhos. Então nós temos aqui em Levítico a necessidade de instrução sobre santidade. Que existe um único Deus e somente esse Deus deve ser adorado e da maneira como ele quer ser adorado. Não como os povos adoravam os outros deuses. Ok? E por fim, Levítico também era um manual para os sacerdotes. Porque nós vamos ver muitas normas, muitas leis, como o sacerdote deveria agir, proceder diante do tabernáculo, diante das pessoas, diante da pureza cerimonial. Então Levítico narra isso, ok? Então, tendo falado tudo isso, vamos partir para a leitura do livro, tá? Do primeiro capítulo apenas, tá? São apenas 17 versículos. Eu vou ler aqui na palavra de Deus, diz assim: O Senhor chamou Moisés e da tenda do encontro lhe disse: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém trouxer oferta ao Senhor, traga um animal do rebanho de gado ou do rebanho de gado miúdo. Se a oferta for holocausto do rebanho de gado, o homem trará um macho sem defeito. Ele o trará à porta da tenda do encontro, para que o homem seja aceito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Versículo 5. Depois matará o novilho diante do Senhor. Os filhos de Arão, sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda do encontro. Então, ele tirará o couro, né, ele esfolará, tirará o couro do animal e o cortará em pedaços. E os filhos do sacerdote Arão acenderão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça, a gordura, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Verso 9. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos, para holocausto, trará um macho sem defeito, e matará o animal ao lado do altar para o lado norte, diante do Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão seu sangue sobre o altar ao redor, depois ele o cortará em pedaços, junto com a cabeça e gordura, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo do altar, sobre o altar. 13. Porém as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará sua oferta de rolinhas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar, destroncará a cabeça da ave, sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar. O sangue da ave, ele o fará correr na parede do altar, tirará o papo com suas penas e o jogará junto ao altar para o lado leste, no lugar da cinza. Então abrirá a ave, puxando pelas asas, mas sem separá-la em duas metades. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Queridos, vamos fazer mais uma oração? Querido Deus, obrigado por essa noite, pela sua palavra que foi lida. Eu peço, Deus, que sua palavra possa produzir frutos, Pai, no nosso coração essa noite. Que o Senhor possa desafiar a nossa alma, encorajar o nosso ser, Deus, por meio da Bíblia Sagrada. Que teu Espírito, Deus, possa usar esse tempo, possa usar a sua palavra nos nossos corações, Deus. Porque só o Senhor pode fazer isso. E a tua palavra é poderosa, Deus. Ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
Então, pessoal, vamos lá. O holocausto, segundo nós lemos, ele foi o primeiro dos 5 tipos de sacrifícios. No decorrer dos outros domingos, nós vamos aprender os outros tipos de sacrifícios, tá? Então, o holocausto é o primeiro a ser citado aí no capítulo 1, tá? Então, eu já estou adiantando para vocês que são 5 tipos, tá? E era uma oferta totalmente queimada, tá? A carne do animal era totalmente queimada. Ninguém podia comer nenhum pedaço dessa oferta, desse sacrifício, tá? Essa oferta era queimada no altar de bronze, o altar de holocausto. O holocausto significa justamente isso, significa oferta queimada. Então, volta seus olhos mais uma vez aí para o verso 9. E queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. É muito interessante aqui, meus irmãos, notar que o ofertante, a pessoa que levava a oferta, deveria colocar a mão ou as mãos, né, sobre a cabeça do animal. Isso é um símbolo, é uma simbologia. Então, o que significa isso? Significa que ele estava se identificando com aquele animal. Por quê? Porque o animal ia morrer. Quem merecia morrer, na verdade, era o ofertante. Ele estava se entregando para Deus naquele momento. Ele estava se entregando para ser queimado, totalmente queimado diante do Senhor. Significa que ele entendia que havia culpa nele, que havia pecado nele, que ele não agradava a Deus na sua própria vida, na sua própria força. Né? Então o animal servia como um substituto para ele, diante de Deus, da vida dele. Né? Havia uma transferência aqui, né? Uma transferência de culpa do homem para o animal. O homem é que deve ser sacrificado, o homem é que merece a punição pelo seu pecado, pela sua vida pecaminosa diante de Deus. Né? Então, o que é o holocausto? O holocausto é, em primeiro lugar, uma oferta de humilhação, né? De consagração de vida diante de Deus. Quem oferecia esse sacrifício de holocausto a Deus se dedicava totalmente a Deus. Ele entendia isso, de que aquele animalzinho, na verdade, estava substituindo a sua vida no altar de Deus naquele momento, ok? E o que a gente pode aplicar aqui, meus queridos? Olha que maravilha. Jesus foi o holocausto perfeito. Jesus foi o holocausto perfeito. Ele foi sacrificado por completo. O seu sangue foi derramado, o seu corpo foi esfolado, a sua vida foi ceifada em lugar do pecador. Jesus foi o holocausto perfeito, porque nenhum de nós é perfeito, não é? Nenhum sacrifício que a gente faz é perfeito para Deus, porque nós somos pecadores, Jesus não. Jesus era perfeito e o seu sacrifício foi perfeito, foi completo, né? Quando ele morreu na cruz, ele disse, olha, está consumado, né? Está tudo feito, tudo foi entregue, tudo foi executado. Outro fato que eu quero chamar a atenção aqui, meus irmãos, depois de colocar a mão sobre a cabeça do animal, este animalzinho deveria ser morto, seu corpo lavado de impurezas. Veja bem, o animal ele não poderia ser oferecido a Deus sem ser morto. Ele não poderia ser consagrado a Deus sem a morte. Não é? Então, primeiro, aquele que estava oferecendo o animal colocava a mão na cabeça dele. E então esse animal era morto, ele era degolado, né? O sangue dele era derramado. E o seu sangue era colocado no altar. A gente vê isso nos versos 5, nos versos 11 e nos versos 5, 11 e 15. Eu vou ler para vocês rapidamente. Verso 5. Depois matará o novilho diante do Senhor. Os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor do altar. O sangue precisava ser derramado. Não é? Aqui são 3 tipos de oferta, a gente vai ver isso. O animal grande, que era o animal bovino, o animal médio porte, que era o ovino ou caprino, e o animal pequeno, que era uma ave. Mas todos eles, o seu sangue precisava ser derramado. E aí sim, havia algumas partes do corpo, como as pernas e as entranhas, né, elas precisavam ser lavadas. Por quê? Porque havia restos ali, né, do intestino desse animal. Então precisava ser lavado. Né?
Então, esse era o ritual. Né? E o que a gente aprende com isso? Vamos lá, a gente aprende muita coisa com isso. Em primeiro lugar, isso nos leva a entender que para termos comunhão com Deus, é preciso antes identificação com o pecado. É preciso a gente entender que a gente é pecador. É preciso a gente entender que quem merece morrer somos nós. Nós estamos, a Bíblia fala que antes de conhecermos a Cristo, nós estamos mortos. Nós estamos separados de Deus por causa do nosso pecado. Né? E esse pecado nos condena. Né? Ele nos deixa culpados diante de Deus, merecedor da justiça de Deus. Então a gente tem que entender isso. A gente tem que reconhecer isso diante de Deus. Né? Só que o que acontece? A gente não precisa mais morrer, né? Porque Jesus morreu em nosso lugar. Deus fez isso por meio de Cristo. Deus fez isso. Hoje, o que cada um precisa fazer é reconhecer a sua condição diante de Deus. Clamar o perdão no sangue de Cristo, crendo que Jesus é o Cordeiro de Deus, que sofreu a morte em seu lugar e providenciou comunhão com Deus. Veja bem, nenhum de nós é puro e perfeito, mas um animal ali estava simbolizando, né, um substituto. E isso então Levítico já está mostrando lá atrás, muitos e muitos anos antes de Cristo, né, que Deus ia providenciar um substituto para aqueles que creem, para aqueles que se humilham e que obedecem a Deus de coração. Ok? Vamos seguir. Mais um ponto que eu quero destacar com vocês. O holocausto era uma oferta voluntária. Era algo feito de coração, meus queridos. Algo voluntário, como toda oferta deve ser, né? Uma oferta de coração. Fazer uma oferta por obrigação, isso não agrada a Deus. A gente já sabe disso. Né? O versículo 2 ele diz o seguinte: quando alguém trouxer. Né? Então, isso mostra voluntariedade, espontaneidade. Tá? Então, o holocausto individual era uma oferta voluntária, espontânea. Todo mundo podia trazer quando bem quisesse, quando entendesse. Tá? Então, isso é importante. E nós vamos ver, no decorrer do estudo de Levítico, desses 5 tipos de ofertas, 3 delas eram voluntárias. O holocausto, a oferta de manjares ou cereais e a oferta pacífica. Essas 3 eram voluntárias. E a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado eram ofertas obrigatórias. A gente vai ver isso depois, tá bom? Mais um ponto que eu quero destacar aqui com vocês, desse primeiro capítulo. O holocausto era uma oferta de animais domésticos e ele era feito de acordo com a posse do ofertante. Então, nós temos 3 opções aqui, como eu já adiantei. Né? Os versos 3 a 9, eles vão falar da oferta do rebanho de gado. Então, o rebanho de gado são os animais bovinos. Eram os bois, né? As vacas, os filhotes deles, né? Os jovens novilhos. Né? Esse é o primeiro tipo de animal, um animal grande, para quem tinha mais recursos. Depois dos versos 10 a 13, há uma repetição da cerimônia só com animais do gado miúdo. E aí no versículo 10 ele destaca, ó, se a oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos se dará. Então, às vezes o ofertante não tinha um cordeiro, mas ele não tinha um novilho, né, um boizinho, mas ele tinha um carneiro ou um cabrito. Então ele oferecia este animal como holocausto. E o terceiro caso são para pessoas bem pobres, que não tinham gado, mas eles podiam ter aves, podiam encontrar aves, ou podiam mesmo comprar aves. E ele limita 2 tipos de aves, as rolinhas ou pombinhos. Ok? Então todo mundo podia oferecer um sacrifício a Deus. Todo mundo poderia levar um holocausto a Deus, não importa se era rico ou pobre. E isso é muito importante, porque hoje todos nós podemos também oferecer a Deus algo. Podemos sacrificar algo a Deus. Não mais um animal, né, mas as nossas próprias vidas. O nosso coração, as nossas posses, né, o nosso tempo, os nossos dons e talentos. A gente pode doar a nossa vida a Deus. O melhor que a gente pode. Tá? Só um destaque. Não eram aceitáveis, a gente vai ver isso estudando mais para frente, capítulo 11, né? Animais selvagens,
ou animais oferecidos pelos povos pagãos. Então Deus limita quais são os animais aqui, né? Não é só porco, que era considerado um animal impuro, né, para sacrifício. São uma lista de dezenas de animais, ok? Vamos seguir aqui. Esse eu já falei, bovinos, ovinos ou caprinos e aves. Os animais deveriam ser machos. Isso está no versículo 3 e no versículo 10, tá? Eu vou ler o verso 3. Se a oferta for holocausto do rebanho de gado, o homem trará um macho. Veja bem, algumas pessoas dizem que deveria ser macho porque os animais machos eram mais valiosos. Eu estudei isso, procurei, mas eu não encontrei nenhum fato que comprova este argumento, ok? É uma possibilidade, sim. Talvez realmente os machos fossem mais valiosos. Mas existem outras possibilidades que a gente pode abordar aqui. Veja bem, talvez Deus escolheu os machos porque os machos fariam menos falta do que as fêmeas no rebanho. Eram precisos poucos machos para procriar muitas fêmeas, enquanto eram necessárias muitas fêmeas para a produção de leite, para a reprodução contínua. Tá? Então, se o sacrifício exigisse fêmeas, menos leite e menos vidas, né, menos animais teriam. Então, os machos fariam menos falta no sentido de quantidade de rebanho. Tá? Mas a gente não sabe o real motivo. Tá? O que a gente sabe é que Deus exigia isso. Mas além de ser macho, a exigência é que ele fosse sem defeito. Macho sem defeito, sem mancha, sem mácula. Aqui sim, é muito fácil de compreender, não é? Existe um preço, um sacrifício. Né? Oferecer um animal defeituoso, um animal ferido, por exemplo, um animal fraco, era muito fácil. Por que seria fácil? Porque esse animal, dentro de pouco tempo, ele morreria. Né? Porque ele estava ferido, ele estava machucado, estava doente. É muito fácil. Tanto é que nos profetas, Deus vai condenar isso. Que os judeus eles ofereciam o manco, o aleijado, porque era um animal que ia sobreviver por menos tempo, lá no campo, né, da época. Então, é aquele animal que o agricultor, que o homem do campo já sabia que em pouco tempo ia morrer. Então vou oferecer isso aqui para o Senhor. Deus não aceita isso. Deus fala, eu quero sem defeito, eu quero um animal valioso para você. Né? Deus sempre merece o melhor de nós. E é interessante, dentro das nossas possibilidades. Poderia ser um bovino, um ovino, um caprino, até mesmo uma ave, mas perfeito. Uma ave perfeita, né? Um animal saudável, tá? E seguindo, nós temos aqui em Levítico 1 também o conceito de que Deus se agrada de ofertas feitas em obediência amorosa. Deus se agrada de ofertas que são feitas de coração. Né? Feitas de coração. O holocausto simboliza isso. O holocausto, por ser voluntário, simboliza isso. Tá? E eu me lembrei de um texto lá em 1 Samuel 15, 22, que diz, porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Então, queridos, não adiantava o judeu oferecer um sacrifício que não fosse de coração. Não é? Deus se agrada de ofertas feitas em obediência amorosa, de ofertas que são realmente do fundo da nossa alma para Ele. Não é? Não adianta você dar para Deus aquilo ali e falar, beleza, estou livre. O Novo Testamento tem esse conceito também, né, de contribuição. Que Deus se agrada de quem dá com alegria, né? Não por obrigação, né? Não por necessidade. Então nossas ofertas a Deus devem ser feitas de coração, né, em obediência amorosa. E mais um conceito que eu quero aqui já encaminhando para o fim. Deus abençoa e perdoa corações cujos sacrifícios são feitos assim. Assim como, né, são feitos de coração, em obediência amorosa. Olha o versículo 3. O finalzinho do versículo 3 diz,
para que o homem seja aceito diante do Senhor. Então, se este homem obedecer a Deus, se ele oferecer um animal da maneira como Deus quer, né, esse homem será aceito diante do Senhor. Deus abençoa este homem. O favor de Deus é estendido para esse homem. A graça de Deus é derramada sobre esse homem. Olha o verso de número 9, 13 e 17. O finalzinho de cada um desses 3 versículos é idêntico. Então, o final desses versículos diz: é holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Gente, Deus não comia esses animais. Deus não... Isso aqui é uma figura de linguagem. Né? Esse de aroma agradável não era a fumaça da carne queimando, mas era o coração obediente a Deus. O coração contrito, que entendia que precisava queimar a sua vida diante de Deus por causa da sua imperfeição, né? E por causa da perfeição de Deus. Então Deus se agrada. Isso revela um aroma gostoso para Deus quando os corações são queimados diante de Deus. Deus abençoa, Deus perdoa. E o versículo 4 diz assim, finalzinho do 4, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Presta muita atenção nessa palavra, nós vamos repetir essa palavra no decorrer do estudo de Levítico. Expiar é tirar a culpa, né? Então, havia aí no holocausto um conceito também de pedir perdão a Deus, de reconhecer falhas, né? Para que seja aceito a favor dele para a sua expiação, para o seu perdão, né? Então, aquele homem que oferecia esse animalzinho, ele chegava diante de Deus e falava: Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor me aceite, eu preciso que o Senhor me perdoe, né? E este homem era aceito, né? E era expiado, né? A sua culpa. Vamos para as conclusões e aplicações, ok? Então, em primeiro lugar, o holocausto representava uma oferta de amor, uma entrega total de suas vidas a Deus. Isso era o holocausto. O holocausto é totalmente queimado. Então, a pessoa, quando oferecia um animal e o queimava totalmente e colocava suas mãos na cabeça desse animal, ele olhava para aquela carne queimando, ele entendia que ele que deveria estar ali, sofrendo no lugar daquele animal, né? Ele está ali diante de Deus com o coração contrito. É uma oferta de amor, uma entrega total de vidas. Segundo lugar, o holocausto era fruto de corações que reconheciam sua pequenez diante de um Deus tão grande e poderoso. Olha, querido, esse é o conceito por trás, né, da cerimônia de um sacrifício. O conceito é um coração que reconhece a sua pequenez diante de um Deus tão grande e poderoso. Aquela oferta revelava um coração que olhava para o Deus grande e falava: puxa, como eu sou pequeno diante desse Deus. E por último, né, o holocausto também era um pedido de graça e de perdão sobre suas vidas. Meus irmãos, olhe para esses 3 conceitos que a gente acabou de colocar aí na tela, né? Você tem oferecido a Deus uma oferta de amor. Você tem, a sua vida é uma oferta de amor a Deus. Você tem entregado totalmente a sua vida no altar de Deus? Ou você entrega parcialmente? Você entrega só o resto do seu dia, o resto da sua semana, o resto das suas forças, da sua motivação, do seu dinheiro, do seu tempo? O que você tem entregado a Deus? Qual tem sido a sua oferta para Deus? O seu coração, ele reconhece, por meio daquilo que você faz, né, das suas ofertas, ele reconhece o quanto você é pequeno diante de um Deus tão grande e poderoso. Você faz isso em suas orações? Você faz isso no seu dia a dia? E último, as suas ofertas, elas revelam um coração que precisa da graça de Deus, do perdão de Deus. E eu vou encerrar com o último versículo, retirado de Romanos 12. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Olha que versículo. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Essa é uma tradução da NVT, muito interessante. Irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês,
seja um sacrifício vivo e santo, puro, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Vamos orar? Querido Deus, obrigado. Obrigado pela sua palavra, obrigado por essa noite, obrigado por esse livro de Levítico, Deus. Rasga o nosso coração por meio dele, Pai. Fala a nossa alma, Deus. Nos faz perceber, Deus, o quanto somos pequenos, o quanto o Senhor é grande. O quanto, Deus, os nossos pecados nos afastam do Senhor. O quanto precisamos, Deus, de perdão e de santificação nas nossas vidas, Pai, continuamente. Deus, não estamos numa posição aceitável perante o Senhor. Mesmo aqueles que já se converteram de seus pecados, precisam continuamente da sua graça, do seu renovo, de uma vida dedicada, consagrada ao Senhor. Toca os nossos corações, Deus, por meio da sua palavra hoje. É o que eu te peço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém, meus irmãos?